O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele fez nascer o sol, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa vós tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelos pecados, pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Queremos saudar de modo especial os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. Caríssimos, a todos, nosso bom dia, bom e santo dia. Hoje no Evangelho nós vemos Jesus nos ensinar a amar, a nos pedir um plus ultra. Plus ultra significa algo a mais. Qual é o plus ultra que Jesus nos exige? Ele recorda que na antiga aliança o mandamento diz: amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Isso mesmo. Se você pegar o Levítico, Números, você verá que este versículo se faz presente ali. E quem era para o israelita o próximo? O próximo para o israelita é o seu compatriota, é o seu conterrâneo, é o outro israelita. E os outros são os outros, ou melhor, são o resto. O resto da humanidade que não é israelita, logo não é próximo de um israelita. Mas Jesus amplia o entendimento desse mandamento. Veja que Jesus, ele não abole, ele aperfeiçoa. Foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu quem? Jesus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E aqui está o plus ultra: amar os inimigos e rezar aqueles que nos perseguem. Aqui Jesus exige de nós esse passo. Por quê? Porque o próprio Deus faz isto. Nos recorda Jesus. Ele faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, e o sol sobre os bons e os maus ele faz nascer. Está vendo? E o Senhor faz isso por quê? Porque Ele é bom. O bom é bom com o bom e bom com os maus. E por que ser bom com os maus?
para que eles vejam que estão errados, para que eles vejam que eles têm que ser bons, para que eles se convertam. É por isso que Paulo vai usar aquela expressão, colocar brasas sobre a sua cabeça, cabeça do indivíduo. Desarmar, nós podemos dizer também, desarmar. Às vezes você chega, a pessoa não sabe o que aconteceu, não é? Está de mau humor, ou acordou com o pé esquerdo, ou caiu da cama, ou comeu alguma coisa que fez mal e não dormiu durante a noite, teve pesadelos. Você diz, bom dia, e a pessoa, amanhã, se for bom, eu te digo. A nossa primeira reação é dizer o quê com a pessoa? Nossa, que mal educado, nossa, que grosseiro, nossa. E Jesus nos pede que faça o quê? Que desarme a pessoa. Se você não tem o que dizer, ou perdeu o espírito para dizer alguma coisa, ou não quer ser desagradável, porque Salomão diz que o fogo atiça o fogo, o ferro atiça o ferro, aguça o ferro, e a palavra branda acalma os corações. O que fazer? Bom, primeiro, silêncio de estudo. Segundo, você pode dizer, está bem, esperarei. Esperemos então que o dia de amanhã seja melhor para o Senhor, já que hoje não está sendo, né? Pronto, a pessoa já fica desarmada. Então Jesus nos pede esse plus ultra, que não é fácil fazer, porque a primeira reação nossa, como dissemos, é reagir. É reagir. Mas veja como o Senhor é bom. Ele concede as bênçãos até mesmo aos maus, e isso até o último dia da vida deles. Por isso que Jesus nos chama a estar sempre com as mãos estendidas e com as portas abertas. Com as portas abertas para aqueles que querem se converter, deixar o mal e fazer o bem. Não está escrito lá no Salmo 33? Afastai-vos do mal e fazei o bem. E no Salmo 36, não te irrites com os que fazem o mal, espera no Senhor e faz o bem. Então nós temos que nos santificar. E como é que a gente se santifica? Alguns sugerem a fuga mundis, ou seja, a fuga do mundo. Perguntaram ao antigo filósofo, qual é a melhor terra do mundo? E ele disse, a mais deserta, aonde não há homens. Ou seja, aonde não há ninguém para nos perturbar a paciência. Mas se a paciência não é provada, como ela será comprovada? Santo Antônio Maria Zacaria, fundador dos Padres Barnabitas, ele conta que a serpente no deserto, ela está lá, tranquila, quietinha. Eu não sei se vocês sabem, mas as serpentes, embora não tenham ouvidos, são hipersensíveis. Qualquer distúrbio no ambiente, elas já se atiçam. E Santo Antônio Maria Zacaria fala que no deserto a serpente está tranquila. Porém, a menor brisa e ela já se agita terrivelmente. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos fortalecer. As pedras vão se alisando no balançar do balaio. Já viu? Você põe um bocado de pedra cheia de arestas, brutas, dentro de um balaio,
dentro de um crivo e você começa a saculejar. Elas vão afinando, né? Pelo choque, não é? Pelo choque. Às vezes o choque de dois defeitos. O defeito de um, que se manifesta, e o defeito do outro, que se apura em repreender o defeito do outro. Olha que coisa interessante, não é? São as pedras que se batendo vão se alisando. Por isso que a vida em comunidade é sempre um desafio. Os casais que o digam, não é? Que vivem, marido e mulher, que vivem dia e noite juntos, os pais com os filhos com os pais, os amigos, especialmente quem está perto. Você está aí de longe, você olha, nossa, que padre santinho, como ele é, né? Mas e os que estão perto? Os que estão ali no dia a dia? O sacristão que tem que aguentar este padre, a secretária, a cozinheira. Estes veem os defeitos mais de perto, não é? Ah, se você soubesse como é no dia a dia. Mas aí nós temos que ter um cuidadinho, viu? Porque aí nós temos uma visão distorcida. Quem está muito perto vê os defeitos aumentados. Quem está muito longe vê as virtudes ampliadas. Por isso que quando a gente vai medir uma distância, a gente sempre procura, não é? Uma posição para poder ver, para ver de fato como são as coisas, um ponto de equilíbrio. Por isso que está escrito, ou melhor, por isso que uma das 14 obras de misericórdia é suportar as fraquezas do próximo. E é uma obra muito difícil de ser cumprida, porque não é fácil. Não é fácil. Porque nós queremos ser como a serpente no deserto. Nada nos incomode nem ninguém. Mas não é possível. Assim você não crescerá espiritualmente. Nós estamos vendo essa semana, na primeira leitura, a segunda epístola de São Paulo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E qual é o objetivo de Paulo? Paulo está chamando a atenção aos coríntios para que eles não deem ouvidos a falsos pregadores, a pregadores de falsas doutrinas. Sim, já na época dos apóstolos já tinham falsos pregadores, falsos pastores, falsos doutrinadores. E o pior, havia pessoas dentro da igreja que davam ouvidos a eles. E Paulo vai chamar a atenção dos coríntios, para que lembrem que ele tem a autoridade apostólica. Lembre que a igreja tem a autoridade apostólica. E que nós devemos, como bons cristãos, dar ouvido à igreja e não aos estranhos. Dar ouvido aos apóstolos e não aos que se pretendem, sem ter ligação nenhuma com os apóstolos, ou passando por cima da autoridade deles, pregar um evangelho diferente do que foi dado por Jesus Cristo aos seus apóstolos. Vê como não é fácil? Ainda hoje nós temos que ter muita paciência entre nós, tanto com os que erram pouco como com os que erram muito. Então, caríssimos, Jesus nos pede hoje que nós amemos como Deus amou, ou como Deus ama, melhor dizendo. Já que para Deus, já que na glória, no Kairos, não tem ontem nem hoje, é o eterno, aliás, não tem o ontem e nem o amanhã, é o eterno hoje, como diria Santo Agostinho. E se os maus são capazes do bem, quanto mais os bons devem se exceder em praticar as virtudes que agradam a Deus.
É isto que é santidade. O que é santidade? Santidade é a coisa mais simples do mundo. É você ser concorde com Deus. É você ter o seu coração com o coração de Jesus, unido ao coração de Jesus, como Maria Santíssima o tinha. E hoje nós damos início ao tríduo preparatório, à festa do Sagrado Coração de Jesus, que será agora na próxima sexta-feira. A festa do Sagrado Coração é sempre a segunda sexta-feira depois do Corpus Christi. E nós já estamos nos preparando para que, com paciência, suportando as fraquezas do próximo, nós possamos ir nos aperfeiçoando e deixando que o Senhor, na sua bondade, vá acertando os nossos desacertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.